Então, pessoal, hoje a gente vai começar a trabalhar o assunto citologia. Será que você sabe o que é ou do que trata, né, especificamente a citologia? Então, nessa aula a gente vai trabalhar a citologia sobre três aspectos. Né? Nós vamos conhecer um pouco do que se trata a microscopia, vamos falar sobre os tipos de células e vamos falar um pouco de vírus. Pois então, citologia é a parte da biologia que estuda a célula. Quando a gente fala em célula, como uma herança, vamos dizer assim, da ideia da maioria, né, do que se pensa como célula, a gente imagina que a célula seja sempre algo invisível a olho nu, a olho desaparelhado. Na verdade, a imensa maioria das células, de fato, não é vista a olho nu. Mas eu, para provocar um pouco vocês, coloquei aqui duas células visíveis a olho nu. Vocês estão vendo aqui, né, aqui mais à sua esquerda, né, isso aqui é uma alga chamada Setabulária, está aqui o nome dela, é uma alga verde. O pessoal chama popularmente de sombrinha de Vênus. Olha só que interessante. Cada funil desse que você está vendo aqui é uma célula. E você vê aqui tem uma pessoa segurando esse grupo de acetabulares. Portanto, o que você está vendo aqui, ó, é uma única célula. É uma célula gigante, visível a olho nu. Outra célula que muito facilmente você pode remeter à ideia de uma célula gigante vocês estão vendo aqui, ó, né? Aqui, ó. Isso aqui. Sim, a gema. A clara não, tá? A gema do ovo. A gema do ovo é o óvulo da galinha. É o correspondente ao gameta feminino da galinha. Viu que interessante? Então, vocês estão vendo aqui células que são visíveis a olho nu. Mas isso não é o normal. Aqui, só para reforçar um pouco, né, a questão do ciclo de vida da acetabulária, vocês percebem aqui, ó, que quando ocorre a fusão dos gametas, está vendo? Então, os gametas se fundem, fazem um zigoto, o zigoto começa a desenvolver e você veja bem que ele fica daquele jeito, né, como uma sombrinha, mas só tem um núcleo. Porque toda essa estrutura, na verdade, é uma célula só. Bom, mas como eu estava dizendo, de fato, as células, de uma maneira geral, elas são microscópicas. Ou seja, você não consegue ver a olho nu. Ali, né, no esquema, vocês estão vendo que toda essa parte em azul representa o que poderia ser visível a um olho despreparado, né? Um olho sem o preparo instrumental para ver além do que ele poderia de fato ver. E aqui vocês estão vendo coisas, né, que são relativas ao uso de um aparelho que foi desenvolvido para ver, né, estruturas extremamente diminutas, que são os microscópios. Vocês estão vendo já que existem dois tipos de microscopia, uma microscopia de luz, não sei como é que está o inglês de vocês aí, light, microscopia de luz, e a microscopia eletrônica. Não se preocupem que já já a gente vai tratar desses assuntos. Bom, uma primeira estrutura que a gente usa, equipamento em laboratório, para poder ver um pouco melhor a estrutura das células, ou ainda que não seja em nível celular, mas que a gente tenha um detalhamento de estrutura do que se vê, é a lupa. A lupa é uma espécie de microscópio, chamado assim como vocês estão vendo na tela, microscópio estereoscópio. Ele consegue produzir um aumento sobre o que você coloca para ver, né? O material você coloca nessa região aqui. Muitas das vezes a gente põe numa plaquinha, né, para facilitar um pouco a contenção do que vai se ver, né? E o aumento final aqui de um instrumento como esse, vocês estão vendo, é de 20 a 40 vezes de aumento, que seria o produto da capacidade dessa lente aqui de aumentar. É a lente onde você coloca os olhos, por isso ela é chamada de lente ocular, e por essa lente aqui, que é a lente que fica mais próxima do objeto, por isso ela é chamada de lente objetiva. A lupa é usada
muito usada em laboratório, para fazer triagem de estruturas ou mesmo para determinar a presença de estruturas. Mas, se você quiser ir além, precisamos de fato de um microscópio propriamente dito. Esse é o primeiro microscópio que eu estou apresentando para vocês, que é o chamado microscópio óptico. Por que ele tem esse nome? O microscópio óptico é chamado assim porque usa como princípio de funcionamento a luz. Aqui de novo vocês estão vendo a lente que a gente chama de ocular, e aqui vocês estão vendo um jogo de lentes objetivas, mais de uma. Lembrando que a objetiva fica próxima do objeto que é colocado aqui, ó, tá? Invariavelmente sobre uma lâmina, coberta ou não por uma outra lâmina menor chamada de lamínula. Graças à microscopia óptica, a gente consegue ter imagens como essas em tempo real. Vocês estão vendo aí, são dois protozoários ciliados. Você consegue ver o movimento dos cílios, né, que propicia o próprio movimento para o ciliado. O que a microscopia óptica é capaz de fazer? Como eu disse, ela consegue gerar aumentos pelo produto do sistema de lentes dela e pode chegar a 2.000 vezes. Um aumento considerável. Tá? Que tipo de material você pode observar na microscopia óptica? Basicamente, você pode fazer observações in vivo e in vitro. Qual a diferença? In vivo é como você está vendo aqui na imagem, né? Ou seja, são células vivas, material vivo. Ou você pode observar material morto, material que a gente usa de técnicas de preparação, a gente fala de fixação, material fixado, que é um material morto que vai para a lâmina. Em ambos os casos, a gente pode criar contrastes, né, no campo visual usando o artifício dos corantes, tanto no material vivo quanto no material morto. E o princípio do funcionamento dessa microscopia, como eu falei, é a microscopia de luz. Por isso que a gente consegue ver cores. Não sei se todos sabem disso. A gente só consegue ver cores na medida em que se tem luz. E nesse caso a microscopia oferece essa possibilidade. Aqui vocês já estão vendo uma microscopia eletrônica. O microscópio eletrônico ele tem uma potência de visualização muito maior, chegando, como vocês estão vendo aí, a 160.000 vezes um ponto. No detalhe da foto, vocês estão vendo um vírus causador de uma doença muito perigosa que aconteceu recentemente na África, que é a doença do Ebola. O causador é um vírus e a gente vai ver um pouco mais para frente, mas já adiantando, que os vírus só podem ser vistos na microscopia eletrônica. Aqui, um microscópio eletrônico, aqui da Universidade de Brasília. Eu tive a oportunidade de usá-lo, né, durante uma disciplina que eu fiz aqui no doutorado. E essa região aqui é uma região importante para o funcionamento do microscópio, que não funciona com luz, ele funciona com um feixe eletrônico. E esses elétrons, eles são condensados, vamos dizer assim, ao longo desse duto que vocês estão vendo aqui. É um equipamento caro, um equipamento de uso complexo, e é um equipamento que, no entanto, a nossa universidade aqui na região de Brasília tem. Aqui é uma fotografia do que foi visto no microscópio eletrônico, esse é o chamado microscópio eletrônico varredura. Você vê que o material está colorido, mas esse é um truque, porque não é possível ver colorido no microscópio eletrônico. A justificativa é que não tem luz. Bom, a microscopia eletrônica, ela é uma microscopia recente. O microscópio óptico ele foi o primeiro a ser desenvolvido no século XVI. No século XVII, a gente tem a observação do inglês, do senhor chamado Robert Hooke, que fez cortes na cortiça e conseguiu observar uma série de celas, de pequenas caixinhas, como ele fez a descrição num trabalho, que é um trabalho, vamos dizer assim, histórico, chamado de micrografia, onde ele fez essa delimitação dessas regiões. Está aqui a micrografia, é o trabalho original do Robert Hooke, a publicação no século XVII, e aqui para vocês terem uma ideia do tipo de microscópio que ele usou na época. A microscopia abriu novos horizontes para o avanço de uma ciência
que hoje a gente chama de biologia. À medida que o tempo foi passando, e particularmente no século XIX, o trabalho, né, sucessivo de diversos pesquisadores permitiu com que se chegasse numa ideia geral sobre as células chamada de teoria celular. Esse trabalho é considerado uma compilação de informações que foram a cabo aí por volta de 1838, 1839, e os dois grandes pais da teoria celular foram dois alemães, o Schwann, esse aqui, mais à direita, ele era zoólogo, Theodor Schwann, e o Schleiden, aqui, um outro alemão, esse botânico. Num jantar, eles se encontraram e um disse para o outro: os animais são feitos de célula, o outro: as plantas são feitas de células. Então eles chegaram à conclusão mágica, né, de que todos os organismos eram feitos de células. Eu botei aqui um holandês, o Leeuwenhoek, ele é importante pelo número de visualizações que ele fez, mas ele é anterior aos dois primeiros, tá? Bom, aqui eu coloquei uma linha do tempo para vocês verem desde a descoberta do Hans e do Zacharias Janssen, holandeses, em 1590, do microscópio, a primeira observação, que foi feita em 1665, com a publicação da micrografia do Hooke. O Leeuwenhoek, como eu disse, teve uma importância histórica, e aqui Schleiden e Schwann, né, como sendo os grandes, vamos colocar assim, os grandes pais da ideia da teoria celular. Bom, em algum momento as células surgiram. Uns trabalhos que foram feitos, né, a respeito da tipificação das células e com base na estrutura delas, chegou a praticamente um consenso. Nós temos dois grandes tipos de células. O primeiro tipo de célula, que eu vou mostrar para vocês, é considerado o mais antigo deles. Tá? É a célula chamada procariótica. Uma célula típica das bactérias. Por que o nome dessa célula é procariótica? Pro, como vocês estão vendo aqui, quer dizer primitivo. Cario, que está escrito aqui, quer dizer núcleo. Então, ao pé da letra, a célula procariótica é a célula que não tem, que tem núcleo primitivo. Na prática, essa célula não tem núcleo. Essa é a característica essencial dela. Além disso, ela não tem organelas, estruturas funcionais que ocorrem aqui nessa região no chamado citoplasma. E, como eu disse, são tipicamente células bacterianas. Essas células são as células mais antigas que a gente conhece. Ao longo do tempo evolutivo, essa célula procariótica acabou dando origem a uma célula onde formaram-se organelas e formou-se um núcleo. E deu origem, então, à chamada célula eucariótica. Esse eu que foi usado aqui, ele tem um sentido de dizer verdadeiro. Então, ao pé da letra é a célula que tem núcleo verdadeiro, ou seja, é a célula que tem núcleo. E vai ter as organelas, como eu falei para vocês. Normalmente, quando a gente fala numa célula eucariótica típica, a gente se remete a dois grupos, que foram dois grupos que Aristóteles criou antes de Cristo. Os animais, aí vocês estão vendo uma célula eucariótica animal típica, e aqui uma célula eucariótica vegetal típica. Células eucarióticas são células mais recentes que as células procarióticas. Eu fiz aqui uma tabela para tentar comparar um pouco, né, a questão dos dois tipos celulares. Então você vê que na primeira linha, né, eu estou colocando que a questão do núcleo é fundamental como um diagnóstico dos dois tipos celulares. Né? A célula procariótica não tem um núcleo e a célula eucariótica tem. Você veja bem que a célula eucariótica, em média, é 10 vezes maior do que a procariótica e 1000 vezes mais volumosa do que a célula procariótica. Vocês têm condições de entender que 10 vezes aumentada em cada um dos planos, no triplano faz isso aqui, um aumento volumétrico de 1000 vezes. O material genético é bem maior, você vê que a célula eucariótica tem 1000 vezes mais pares de bases, que são estruturas básicas do DNA da célula, 20 vezes mais genes. Além disso, a estrutura interna eucariótica é mais complexa, tendo o chamado citoesqueleto e organelas membranosas.
Outra característica da célula eucariótica é que elas passam por divisões conhecidas e que nós vamos conhecer melhor, inclusive mais para frente, que são a mitose e a meiose. Entretanto, um diagnóstico metabólico muito usado para determinar a presença de células procarióticas é que elas são as únicas que são capazes de fazer um mecanismo de produção chamado quimiossíntese, processo esse que a gente vai discutir com mais detalhes quando a gente estiver vendo cadeia alimentar. E os vírus? Gente, os vírus são organismos que não são exatamente seres vivos, ao menos consensualmente, e não são efetivamente células. A descoberta dos vírus foi uma descoberta que requereu um certo cuidado por parte dos pesquisadores e por isso assim mesmo foi demorado. Em 1892, um russo conseguiu provar que o material continuava infectante mesmo depois de passado por um filtro bacteriológico, ou seja, um filtro, gente, que pudesse fazer o seguinte, né, um filtro que não deixa passar bactéria. Então ele pegou um líquido, colocou aqui dentro, né, o líquido passou e o líquido que saiu aqui continuava infectando uma planta. Isso quer dizer que o filtro bacteriológico não conseguiu reter o causador, né, dessa doença na bactéria, ou perdão, na planta. E aí ele escolheu o nome de veneno para esse organismo, que ele nem sabia exatamente se era um organismo Ivanovsky. Depois, o Wendell Stanley ganhou o prêmio Nobel pela primeira cristalização do vírus, um vírus do tabaco. Em 1950, finalmente o vírus pôde ser visto, porque só em 1950 que a microscopia eletrônica, esse ME que está aparecendo aqui é microscópio eletrônico, ele pôde entrar em uso em razoável escala. Aqui vocês estão vendo o vírus que foi o primeiro isolado e o primeiro visto, que é o TMV, o vírus do mosaico do tabaco. Isso aqui são folhas do tabaco, e vocês veem que essas lesões são vírus que ocasionam. Todo vírus é causador de doença. Tá? Vocês estão vendo aí uma doença que aflige e tem atingido anualmente em torno de 1 milhão de casos no Brasil, que é a dengue. Né? Essas manchas são manchas características da dengue. A dengue é uma doença causada por vírus, é uma virose. O vírus é um organismo muito menor do que as bactérias, por isso ele passava pelo filtro do Ivanovsky, tá? E por isso que isso é visto na microscopia eletrônica. O grande debate que cerca o vírus é esse, né? Se o vírus é um ser vivo ou não. Isso aqui foi um item que caiu na Universidade de Brasília que criou muita polêmica. O item era assim, para julgar em certo ou errado. A molécula de DNA é conhecida como molécula da vida, porque é material genético de todos os seres vivos. Ora, já vou mostrar para vocês que um vírus tem material genético dentro dele, mas esse material genético pode ser DNA, como está aqui, mas também pode ser RNA. Como ele pode ser RNA, se eu considerar o vírus como ser vivo, esse item está errado, porque os vírus de RNA não estariam, vamos dizer assim, contemplados pela frase. Se eu digo que o vírus não é um ser vivo, aí o item passa a ser certo, porque no ambiente celular, independente se é a célula procariótica ou eucariótica, o material genético é o DNA. O vírus segue num lugar incômodo, porque os seres vivos classicamente estão determinados aqui, e o vírus, assim como outras entidades biológicas, vamos colocar assim, tem uma certa distância equivalente a substâncias químicas inanimadas. Então, toda essa seara aqui, vírus, viróides e príons, viróides são RNAs infectantes e príons são proteínas infectantes, vivem numa espécie de subvida ou de uma vida relativa, vamos colocar assim. Quais são os argumentos para que um organismo seja vivo? Que ele tenha metabolismo próprio, ou seja, ele consiga fazer reações químicas próprias, que ele tenha capacidade de reprodução e que ele tenha capacidade de modificação, de variação ao longo do tempo. O vírus tem essas três propriedades, mas olha o problema, gente. Ele só tem essas três propriedades, a do metabolismo, a da reprodução e a da variação, se ele estiver dentro da célula. Caso contrário,
ele é um organismo literalmente morto. Não esqueçam, vírus não são células. Vírus têm uma organização muito simples. Eles têm efetivamente um ácido nucleico dentro dele, que, como eu disse, pode ser o DNA ou o RNA, envoltos por uma proteína. Ou seja, ele tem uma estrutura subcelular, porque não tem, obviamente, né, as características gerais de uma célula que a gente vai ver na próxima aula. Gente, é isso.